Escola Bíblica. Mais uma vez, bom dia a todos vocês. É uma alegria muito grande poder estarmos juntos mais um domingo. Uma alegria poder ver vocês. E eu quero... Quero orar. Deixa eu só esperar um pouquinho o Fernando se acertar. Eu acho que ele está se arrumando ainda. Bom dia para o senhor também. Bom dia. O Fernando, quando o Fernando está arrumando as coisas, a gente olha aqui, vocês, não sei se vocês veem aí a Val, a gente olha aqui para a tela e vê a tela, mexe para cá, mexe para lá, vira. Então eu fico com labirintite quando ele está arrumando o negócio, que mexe para lá e para cá. Esperar ele acomodar. Pronto, agora ele sentou, bonitinho, tá legal. É impressão minha ou ele cortou o cabelo? Cortou. Ah, rapaz, olha que tá longe, hein? Meu olho tá bom. Muito bem. Queria orar e dar início à nossa escola. Vamos orar. Querido Deus, somos gratos ao Senhor pela noite que o Senhor concedeu a nós. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado do Senhor, por nos dar uma noite de paz e tranquilidade, guardados, sustentados pelo Senhor. Te louvamos também, Senhor, porque mais um domingo estamos juntos para nos debruçar, para atentar, Deus, para a palavra do Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus que seja um tempo proveitoso no sentido de aprender o que o Senhor quer que aprendamos. Talvez, Deus, fortalecer aquilo que já temos no coração, te louvar pelas Escrituras, pela palavra revelada. Por isso, Senhor, como é bom poder saber que é uma escola diferente, é uma escola em que o Teu Espírito nos ensina, é uma escola em que o Senhor está presente. Por isso, Deus, eu quero te agradecer por isso. Pedir a tua bênção por cada coração. Dá-me, Senhor, capacidade para poder transmitir aquilo que aprendemos, a tua palavra, e assim sejamos todos edificados, encorajados, fortalecidos pela palavra do Senhor. Te louvo mais uma vez por cada vida que se dispõe a estar aqui, se levanta e mostra, Senhor, com a presença que estudar a palavra do Senhor é fundamental na nossa vida. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu só esperar um pouquinho a Dini compartilhar aí. Está aparecendo aí, né, pastor? Não, tá preto agora. Estava o slide, mas agora tá preto, Dini. Tem uma caneta aqui. Vê se está funcionando. Agora sim. Joia. Muito bem. Nós falamos a semana passada, e aí, se Deus permitir, a gente, não digo terminar, mas... eu não acredito, é quem eu estou vendo mesmo, esse cara de gorro é o Alê? Rapaz, que alegria ter você aqui, cara. Joia, muito legal. Imagina, a mamãezinha também está aí. Fábio. Não, é o Fábio, não é o Alê. Rapaz, tudo isso é frio que está aí? Tá bom. Hoje está frio. Entendi. Rapaz, tu parecia o Alessandro. É ele que costuma usar esse gorro assim. Muito bem. Nós falamos a semana passada, e especialmente na parte dos dons, e Paulo conclui essa divisão até o capítulo 14 com este
resumo do ensino dele sobre os dons e sobre o uso dos dons. O uso maduro, o uso apropriado dos dons exige esta obediência às instruções apostólicas, né? Paulo aos Efésios fala que a nossa doutrina, né, a nossa vida está firmada, né, na doutrina, dos apóstolos e profetas. Então é importante olhar para os dons e seguir as instruções apostólicas, né? Como nós vimos um pouquinho. E também falamos um pouco mais sobre a observância das prioridades no valor e também no exercício dos dons. Não entramos profundamente no estudo dos dons, né? Nós faremos isso, se Deus permitir, numa outra oportunidade. Nós falamos sobre o capítulo 14 e as perguntas giraram mais em torno do dom de línguas, que é o que a gente abordou um pouco mais a semana passada. Mas demos um panorama sobre os dons, né? Em Coríntios, Efésios, também 1 Pedro e Romanos, né? Então, é esse aspecto que eu queria compartilhar, porque até o capítulo 14, então, Paulo conclui, né, essa divisão da carta. E o capítulo 15, ele é interessante porque ele não é introduzido por uma palavrinha no original que dá a ideia daquelas perguntas que nós comentamos desde o início lá atrás da carta, né, quando Paulo, ao escrever, estava respondendo aos irmãos a respeito de dúvidas que eles tinham. O capítulo 15 não é introduzido por esse tipo de palavra, né? O que nos sugere que o que Paulo vai falar aqui não era uma pergunta dos coríntios, né? Mas, por outro lado, se relaciona ao propósito final da carta, né? Para evitar, né, de que uma doutrina errada, né, estivesse acontecendo. Nós sabemos que uma doutrina errada pode levar uma pessoa a uma vida errada, né? E aí frustra este propósito da maturidade cristã. Então eu coloquei aí o capítulo 15, a gente vai lendo alguns pedacinhos e eu espero que a gente lembre um pouco mais daquilo que Paulo fala. O centro do problema era se a ressurreição era uma doutrina essencial para a fé. Hoje nós sabemos que sim, pelas escrituras reveladas. Tá? Mas Paulo escreve este capítulo para os leitores originais, né, para confirmar isto, né? Havia essa possibilidade. Será que falar, pensar, crer, né, de maneira inequívoca sobre a ressurreição é algo essencial, né? E Paulo vai escrever, então, porque aparentemente parece que alguns em Corinto estavam negando isso, tá? Talvez até negando totalmente a realidade da ressurreição. Então, a correção de Paulo aponta, primeiro, né, para o fato de que a fidelidade à realidade, à ressurreição, a fidelidade à realidade da ressurreição, ela é essencial para manter a fé cristã. E eu quero ler esse texto, nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu queria que alguém pudesse pegar aí e compartilhar um pouquinho, dar uma lida dos dos versículos 1 ao versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 15. Só para a gente participar. 1 Coríntios 15, de 1 a 11.
1 Coríntios 15, 1 a 11. Alguém vai ler? Abre o microfone e depois fecha. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e, posteriormente, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Ok, obrigado, Fábio. Então, a ressurreição, queridos, não era apenas uma parte integral do Evangelho, né? Mas era também amplamente atestada como um fato digno de confiança. Então, ele começa do versículo 3 e 4, né, que a gente fala que é o resumo do Evangelho que Paulo coloca. Então, se você quiser um dia lembrar de textos que você evangeliza, que você compartilha com as pessoas o Evangelho, esse texto, 1 Coríntios 15, 3 e 4, ele é um resumo, né? Por mais simples que possa parecer, mas ele é um resumo. Então, a ressurreição era um fato digno de confiança. Ele fala isso um pouquinho mais a partir do versículo 5, quando ele diz que apareceu a Cefas, depois aos 12. O interessante lembrar, queridos, que as testemunhas oculares ainda podiam ser consultadas. E o próprio pai espiritual deles, né, havia visto o Senhor ressurreto. Então, as testemunhas oculares podiam ser consultadas, você poderia conversar a respeito. E como eu falei, o próprio Paulo, né, o pai deles, pai espiritual, havia visto o Senhor ressurreto. Então, o que Paulo está dizendo é que abrir mão dessa realidade seria abandonar uma tradição deles, né? Eu falo tradição em termos do próprio Paulo e também dos apóstolos, né? E em segundo lugar, negar a ressurreição implica dizer que é impossível que ela exista. Então, quando eu nego a ressurreição de Cristo, eu estou dizendo que é impossível que exista a ressurreição de Cristo. O que Paulo coloca aqui em outras passagens, juntando essa realidade, isto equivale à negação da própria fé cristã, né? Então, negar a ressurreição é algo muito sério. Por isso que Paulo dedica aí praticamente um capítulo inteiro a essa realidade, né? Ele demonstra um pouquinho mais, a partir do versículo 20 até o 34, né? Ele vai mostrar para a gente que a realidade da ressurreição de Jesus é o alicerce indispensável para a esperança cristã e para a autêntica vida cristã. Eu vou repetir, a realidade da ressurreição para nós é o alicerce indispensável para a esperança e para a
vida cristã. O que Paulo coloca aqui, ele está detalhando o plano de Deus, o plano do Senhor, para a redenção definitiva de um mundo caído, argumentando que, assim como Adão tinha sido um instrumento de trazer a morte, um Cristo ressurreto era um instrumento necessário para redimir o homem e o seu mundo da morte, para restabelecer o governo legítimo de Deus sobre todas as coisas. Eu quero destacar o versículo 28, que é essa realidade. Ele fala assim no versículo 28 do capítulo 15. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, é também para restabelecer o governo legítimo do Senhor, de Deus, sobre todas as coisas. Um terceiro argumento que Paulo coloca aqui é que a ressurreição não é uma ideia absurda. Não é uma ideia absurda. Uma vez que este princípio opera na própria natureza. Ou seja, que suas maiores expressões de vida procedem de formas inferiores. Ele vai falar isso a partir do 35 até o final, quando ele faz uma analogia com a questão da criação, daquilo que Deus criou, da própria natureza. Então, ele vai dizer que, por exemplo, o uso de sementes, que é uma transformação subterrânea, né? Nós não vemos isso na natureza. Você vê lá, você planta a semente, e depois, quando você vê a planta para cima do solo. Mas a transformação ocorreu lá dentro, subterraneamente. E também ele faz uma analogia com as estrelas, que é uma glória visível. Então cria um contraste muito lindo, que destaca o quê? Destaca a humanidade presente do homem, a humildade presente do homem, e a glória final da vida ressurreta. É o que Paulo vai explicar a partir do versículo 35 até, basicamente, aí, o versículo 49, 50, né? E até um pouquinho depois, né? Do 51 até, basicamente, os 57. E aí ele coloca um argumento final, né? Aí diante de vocês tem um item que é um pouquinho antes do que eu falei, né? A perspectiva futura para os cristãos antes. É aquele lá mesmo. Isso, Dini, obrigado. A perspectiva futura para os cristãos é uma ressurreição semelhante à de Jesus Cristo, né? Como Paulo explica, do 35 até o 58. E como é que ele conclui? Um versículo conhecido nosso, que é 1 Coríntios 15, 58. Acho que uma boa parte da gente conhece de cor, né? O argumento de Paulo aqui é de que a ressurreição é uma realidade necessária para a manifestação de Jesus. A Bíblia usa uma palavrinha para isso chamada parousia, que é a manifestação do Senhor, o aparecimento do Senhor Jesus Cristo. A época em que os crentes vivos serão transformados e os cristãos mortos serão ressurretos para se unirem com corpos incorruptíveis à esfera maior de vida aonde Deus habita. Eu vou repetir. O que Paulo coloca aqui, o argumento, né, é de que a ressurreição é necessária. De que maneira?
né? Vai ser uma época em que os que estiverem vivos serão transformados. E os que estiverem mortos serão ressurretos, no que a Bíblia chama de primeira ressurreição. E estes vão se unir com um corpo incorruptível à esfera onde Deus habita. Essa passagem que está diante de nós, 1 Coríntios capítulo 15, ela complementa aquilo que Paulo também fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, quando ele fala acerca do arrebatamento. E essa carta, né, que Paulo fornece um pouco mais de detalhes, eu quero ler com vocês. 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18. Há este complemento, né? Paulo coloca em Coríntios sobre a ressurreição, ele fala do que seria essa ressurreição, faz uma analogia com a natureza, como eu falei, e aqui Paulo dá mais detalhes, e ele fala especificamente sobre o arrebatamento. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que lindo texto, né? Maravilha de texto do Senhor. Então ele conclui, como está diante de vocês, a esperança da ressurreição encoraja os cristãos a perseverar no serviço cristão, serviço de Deus, com suas recompensas em vista. Tudo bem até aqui? Se você tiver algum tipo de dúvida, por favor, põe o dedinho aí no seu microfone e pergunta, tá bom? Vamos participar um pouquinho, de repente tem algum tipo de realidade que você não entendeu direito. Quando Paulo fecha este capítulo aí, no 58, Paulo está, na verdade, manifestando a preocupação dele com a estabilidade espiritual e a própria fidelidade a Cristo na conduta deles. Por isso que ele fala, eu vou ler com vocês: portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então ele está falando de esperança, mas ele também está manifestando essa preocupação dele. Por isso que ele fala sede firmes e inabaláveis. Ele está dizendo assim, olha, queridos, a preocupação de Paulo é com a firmeza espiritual, com a estabilidade espiritual dos coríntios e a própria fidelidade deles na vida diária, na conduta deles. Paulo está linkando, né, que esta esperança que nós temos na ressurreição, especialmente falando aqui do capítulo 15,
é isso que sustenta, é isso que firma a nossa vida na nossa fidelidade a Jesus Cristo, na nossa estabilidade espiritual. Tá? O que Paulo quer, e o desejo aqui do Senhor para a nossa vida, é que a gente mantenha, que a gente lute para ter de verdade uma estabilidade espiritual que progride, entende? Cresce, mas cresce de maneira inabalável, cresce de maneira firme. Por isso que Paulo coloca firmes e inabaláveis, né? Para mostrar que o desejo de Deus para você e para mim é que nós tenhamos uma vida cristã firmada, né? Uma vida cristã com estabilidade, não é ora lá em cima, ora lá embaixo, né? Ora você está firme com o Senhor, ora você está abaixo. Quer dizer, a nossa vida cristã, ela não é uma montanha russa, não deveria ser, né? Na verdade, o que o Senhor quer é que a gente se firme e a partir dessa realidade de firmeza, nós cresçamos mais e mais estáveis. Estáveis, o que quer dizer? Fundamentados, né? Na doutrina dos apóstolos, naquilo que a Bíblia coloca para nós e crescendo, conhecendo cada vez mais, né? E ele então encerra dizendo que o nosso trabalho no Senhor, aquilo que fazemos para o Senhor, não é vão. E depois, no capítulo 16, para a gente fechar um pouquinho, a divisão final da carta, ele vai tratar com uma variedade de assuntos. Mas ainda assim, é interessante quando você lê as cartas, né, e o nosso caso Coríntios aqui, você vai perceber que Paulo, ao escrever, ainda revela um coração compassivo. Eu coloquei aí, maturidade espiritual busca benefícios para outras pessoas. Então, Paulo demonstra um coração compassivo, demonstra uma preocupação com os outros, demonstra essa questão de que os coríntios e nós deveríamos alcançar, né, aquilo que vai trazer benefícios para outras pessoas. Portanto, ele encoraja, é um texto conhecido, né? Ele encoraja os irmãos a levarem adiante, né, a colaborarem generosamente, a ofertarem generosamente para os pobres em Jerusalém. Então, capítulo 16, de 1 a 4, vai compartilhar sobre essa coleta para os irmãos em Jerusalém que passavam por dificuldades. Então, os irmãos da Macedônia, da Acaia, levantaram uma oferta, tá, para os irmãos em Jerusalém. E vai dar princípios para nós, né? Essa coleta, né, que foi usada aqui para os irmãos, há um princípio eterno para nós, de que ela deve, né, essa nossa oferta, ela deve ser regular, ela deve ser generosa. Bom, é um texto muito bonito que a gente conhece bastante quando fala dessas questões de ofertas também. E o que Paulo está ensinando? Os planos de Paulo era este benefício daqueles com quem ele tinha contato. O que eu quero compartilhar com vocês, né? Nos encorajar a poder de verdade ser bênçãos na vida daqueles com quem nós nos relacionamos. O que Paulo está mostrando para a gente aqui, né, é de que aquilo que Deus tem feito em nossa vida, aquilo que nós alcançamos, precisa ser um instrumento para beneficiar, para abençoar outras pessoas, as pessoas com quem nós temos contato, com quem nós nos relacionamos. E ele vai explicar um pouco mais isso a partir do versículo 5. Ele fala até o versículo 12. Né? Os planos de Paulo visavam o benefício daqueles com quem eles tinham contato.
tá bom? E depois, para encerrar aqui, o versículos 13 em diante, e o muito bonito, que é o 16, 13, eu gosto aqui, ele conclui, né? Ele fala assim, olha, hajam de forma madura. Né? Eu vou ler o versículo 13, especialmente, e 14. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. 2 versículos aqui que davam um sermãozão, né? Dava um texto em 2 versículos que tem tanta coisa para ensinar para a gente. Mas eu coloquei bem simples aí, na verdade. Hajam de forma madura. Se portem de maneira varonil. Não se esqueçam. Sejam vigilantes. Orai e vigiai. Já dizia Jesus lá nos evangelhos. Né? Estejam firmes na fé. Lutem para que a tua caminhada, a minha caminhada, a nossa caminhada com Jesus, ela seja firme, ela seja enraizada, como Paulo fala aos Colossenses, né? Vivamos essa realidade. Nós só podemos fazer isso, né, mediante este estudo, este amor à palavra, este relacionamento com o Senhor de maneira santa, de maneira temerosa, mas firmado naquilo que Deus deixou, revelado nas Escrituras Sagradas. Então, procuremos agir de forma madura, é o que Paulo fala. Depois ele fala também, recebam meus mensageiros com amor, né, nos ensinando mais uma vez essa realidade de poder cuidar das pessoas, né, de cuidar dos missionários, de assisti-los nas suas necessidades, tá? Depois ele recebam as saudações dos nossos irmãos, aí ele conclui, né, de maneira de falar de saudações, e por último, né, permaneçam puros e desfrutem a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, essa conclusão de Paulo, ele encoraja a maturidade, o amor, a pureza na devoção dos cristãos a Cristo, né, cuja graça ele deseja para as pessoas. Então ele fala, olha, permaneçam puros. Eu quero ler o finalzinho com vocês, 22 a 24, encerrando 1 Coríntios. Ele fala assim, na minha versão, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, isto é, vem Jesus. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então, como é que Paulo termina? Paulo termina dizendo, olha, lutem, busquem a maturidade. É o encorajamento de Paulo à nossa vida de maturidade. Também fala da nossa pureza de vida, fala do nosso amor, né, da nossa devoção ao Senhor Jesus Cristo. E aí nós encerramos 1 Coríntios. E aí, tudo bem com vocês? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Senão a gente já entra em 2 Coríntios. E é uma carta que eu acho que dá até para a gente tentar terminar hoje. Eu coloquei alguns slides aí. Acho que dá para a gente compartilhar. Acho que são 7 slides. Né? Eu acho que dá para a gente fechar. Alguma consideração, alguma dúvida em 1 Coríntios? Faltou alguma coisa aí que você lembra que não ficou muito bem entendida? Enfim, queria perguntar para vocês. Se vocês não responderem, eu que faço pergunta, hein? Aí o bicho pega, né? Se eu fizer pergunta, aí vocês começam a tirar a câmera,
Aí vai estar tudo preto aqui diante de mim. Aí não vejo mais o rosto de vocês se eu começar a fazer perguntas. Eu sei que é assim, né? Então, prefiro que vocês façam, se é que tem. Nenhuma dúvida? Dizem os estudiosos, quando ninguém tem dúvida, né? Ou não entenderam nada, ou o professor não conseguiu explicar nada. Qual é o caso de vocês? Tá bom. Então, vamos para frente. Pastor, Oi! Fale, querido. essa questão de ressuscitar no capítulo 15, 35, os ressuscitados terão corpos. Qual é a tua dúvida? Não, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? É este? Isso, Porque tem a questão que o pessoal pergunta às vezes, mas e aqueles que foram cremados, aqueles que desapareceram no fundo do mar, essas coisas assim? Sempre tem essas perguntas para a gente, né? Se a cremação é própria ou não, no dia da ressurreição. Bom, a Bíblia, né, ela não dá detalhes de como isto vai acontecer. Deus deixou revelado especialmente este capítulo aqui, então ele faz uma analogia, como eu falei, né, com a natureza, com a semente. Ele só fala que nós seremos transformados e receberemos um corpo incorruptível. Então, o fato de ser cremado, Fernando, né, ou o fato de você ser enterrado, aquele que é enterrado, né, eu não vou saber dizer o tempo, mas daqui a algum tempo já não tem mais nada ali, né? Nada que eu fale em termos de corpo, né? É verdade. Só restam os ossos, na verdade, né? Então, eu acho que essa questão de ser cremado ou não, ela é irrelevante, porque o que a Bíblia fala é que a gente vai receber um novo corpo. Então, este corpo incorruptível, eu entendo que ele é semelhante ao corpo de Adão, antes do pecado. Ok? E semelhante, né, também incorruptível, ao corpo de Jesus. Tá? Então, é um corpo como Deus criou, né, só que sem o pecado. Então, a pessoa vai, ao ressuscitar, por exemplo, como você colocou, aquele que foi cremado, né, o que acontecerá com ele? Como é que vai ser a ressurreição? Ele vai receber um novo corpo, incorruptível. Porque nós sabemos que quando a pessoa morre, o que está ali no caixão é só um tabernáculo. Na verdade, a alma dele, né, já está com o Senhor, né, aqueles que morreram em Cristo. Tá? Então, ela está com o Senhor. E essa alma vai receber um novo tabernáculo, vai receber um novo corpo incorruptível. Se você abrir, só para explicar um pouquinho a questão disso, abre lá comigo em Gênesis 2:7. Se esse é o corpo aparente que a gente já conhece, não é isso? Então, acho que é essa a pergunta. Não pode ser cremado ou enterrado. Isso aí... Eu estou dizendo, Paulo, é pergunta que a gente recebe às vezes. Eu sei, mas eu digo assim... Bom dia, hein? Bom dia, Eduardo. E aí, lê? Pode ler, por favor. Ainda bem que o Duó chegou, porque ele é o escriba. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Legal. Alma vivente. Então Deus criou um corpo, né? Soprou soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser
alma vivente. Então, quando a pessoa morre, né, esta alma retorna ao Senhor, e aí depois, como nós lemos em Coríntios, esta alma vai receber um novo tabernáculo. E este corpo, ele é incorruptível. Agora, a Bíblia não fala como é que será isso aí, Fernando. Então, qualquer ideia nossa é pura especulação, né? Aprove a Deus não deixar revelado para nós. Ele só fala que nós seremos ressurretos, e aí o exemplo que nós temos é da pessoa de Jesus, né? Mas é apenas um exemplo. Por quê? Em termos de ressurreição. Porque com Jesus Cristo não chegou àquela questão de deteriorar o corpo. Ele ficou 3 dias lá. Tá? Diferentemente com aqueles que morrem, como nós conhecemos aí, né? O corpo se deteriora e acaba, né? Com Jesus Cristo não foi assim, tá? Então, o que a Bíblia revela para a gente é a realidade de que haverá uma ressurreição. Então, morreu, tá? E haverá uma ressurreição. E aquele que está vivo, né? O nosso corpo hoje, tá? Ele vai receber um corpo incorruptível. Então, tudo que tem a ver com a questão do pecado, eu entendo, tudo que tem a ver com a corrupção, tá? Eu entendo que será revestido, será transformado, e como Paulo coloca, será revestido da incorruptibilidade. Tá? Então, eu entendo que ele faz uma comparação, nos mostrando e nos levando para aquele corpo que foi criado sem corrupção, que é, no caso, o corpo de Adão antes do pecado. Tá? É um corpo sem o pecado. Tá? Então, entendo que é isso que Paulo coloca. Então, não sei se eu expliquei para você, se você... a questão de ser cremado ou não, eu não vejo nenhum problema nessa realidade. Né? Porque aquele que não é cremado, também o corpo vai apodrecer, o corpo vai embora no tempo, que eu não sei dizer quanto. Então, o que está ali, o que foi cremado, é o tabernáculo. A alma já tinha ido embora. Né? Seja para aqueles que estão em Cristo, para a presença do Senhor, e seja aqueles que estão sem Cristo, que vão para o Sheol. Tá? Então, os dois, tanto o que morreu em Cristo, quanto aquele que morreu sem Cristo, eles ressuscitarão. Apocalipse capítulo 20 vai falar da segunda ressurreição. E essa segunda não é boa. Né? Ele vai falar que a segunda ressurreição é para juízo. Então, tanto um quanto o outro vai ressuscitar. Um para a vida eterna e outro para a morte eterna. E a palavra de Deus explica sobre a ordem das ressurreições. A primeira e depois a segunda. Não sei se eu expliquei, se você tem mais alguma dúvida. Pastor? Oi. Ainda... Deixa eu só perguntar para o Fernando, só um pouquinho, Rosa, ele não respondeu. Entendeu? Tudo bem? Faltou alguma coisa? Eu acho que ele travou, porque a imagem dele não mexe. Foi tão não, agora convincente que mexeu. travou. Não Não, agora mexeu. Tu tá ouvindo, Fernando? Não mexeu, Eu não. acho que Tá travou. travadinha. Então tá bom. Fale, Rosa. Pastor, ainda nessa questão, lá em Mateus, fala que serão como os anjos de Deus dos céus. Ele está falando só em relação ao que não case nesse casamento, não tem nada a ver com o corpo. Nada a ver com o corpo. Só com essa questão do casamento. Exatamente, porque o anjo é assexuado. Tá. Anjo não tem sexo. Não é o anjo homem e o anjo mulher.
anjo. Então, ele está fazendo uma explicação sobre a questão do casamento. Né? No céu não haverá casamento. Joia. Então, quando nós formos para o Senhor, né, a Miriam não é mais minha esposa e nem eu mais o marido dela. Uhum. Certo. Legal? Bom, tudo bem? Posso seguir? Tá bom, deixa eu só brincar um pouquinho com vocês. Então, queridos, aos que são casados aí, né? Aproveita, porque é só nessa terra. Tá Não, bom? entendi. Essa pergunta, às vezes nós recebemos essas perguntas, né? Também a questão de se o segundo corpo vai ser um corpo celestial ou vai ser um corpo normal, assim, de carne e osso. Também pergunta. Tá. Deixa eu tentar compartilhar o que eu creio. Tendo Jesus como modelo, tendo Jesus como as primícias da ressurreição, Paulo fala que a ressurreição de Jesus foi... Estou cortando aqui, mas eu estou ouvindo. Tá bom. As primícias da ressurreição. O corpo de Jesus, se vocês lembram, quando Jesus ressuscitou, o que ele... Só para usar um exemplo. Lembra que ele apareceu, de repente, no meio dos discípulos lá e comeu com eles? Né? Então, é um corpo diferente? É um corpo diferente. Tá? Não é um corpo... O nosso corpo hoje, eu vou dizer o que eu penso, né? O nosso corpo hoje é um corpo limitado. Não apenas a questão do pecado, falando limitado em muitas coisas, né? Diferentemente, por exemplo, da questão do corpo de Jesus, né? O corpo humano dele, né? Que era diferente, porque ele podia aparecer no meio dos discípulos assim, de repente, né? Como um professor meu falava assim, ele meio que atravessava as paredes, né? Não sei se é assim, mas é um corpo diferente. Tá? É um corpo sem limitação. Tá bom? É assim que eu creio. Por quê? Por causa do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Tá? O corpo dele é um corpo incorruptível, né, como nós conhecemos, mas era um corpo humano, né, que tinha também essas questões que nós temos, né, de poder chorar, de poder ter fome, tá bom? Então, essa realidade em Jesus Cristo mostra para a gente um pouco de como é que será o corpo que nós teremos. O que eu acho que é importante para nós lembrarmos é que é um corpo transformado e é um corpo sem pecado. Agora, é difícil nós entendermos isso. Como é que é um corpo sem pecado? Deus não deixou revelado para a gente. Então, qualquer coisa que a gente fale assim vai ser pura conjectura, não tem uma definição na Bíblia, né? Mas há princípios, há estes exemplos do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Tudo bem? Mais alguma consideração? Algum acréscimo aí ao que eu falei? Pastor, Oi, tudo bem? tudo, diga. O judeu ortodoxo, mesmo, né, o judeu, ele não aceita essa questão da cremação, né? Porque uma das coisas que ele se baseia em Eclesiastes 12, que fala que o pó volte à terra como era, né? E o espírito a Deus que o deu. Eu sei que o assunto não é esse, né? Mas alguém citou essa cremação. E é interessante porque tem gente que tem muita dúvida, né? Se o crente deveria se liberar isso para algum parente, enfim, né? Mas por causa desse texto na Bíblia, eu queria só jogar isso. Não precisa nem falar sobre isso agora, mas é uma dúvida que eu acho que as pessoas ainda têm, se é certo ou se é errado. Legal. Tá bom. Vou marcar aqui para a gente falar sobre isso também. Deixa eu escrever para eu não esquecer. Muito bom. Ô, pastor, Oi.
falando aí, eu estava lembrando de um outro texto que remete a gente para essa questão aí dessa questão do corpo, né? E ainda no exemplo de Jesus, como você falou, né? Que ele, nesse exemplo, quando ele chega aos discípulos e tal, tem também aquele texto quando Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús, né? Eles não o reconhecem ali. Eu sei que talvez esse não seja o ponto mais importante com relação a essa questão do nosso corpo, de aparência e tal, mas tem muita gente que fica preocupado também, né? Nossa, será que eu vou acordar com essa mesma cara lá no céu e tal? Então, tem esse ponto também, né? Que é essa questão do corpo glorificado, né? E esse Aham, corpo positivo. Eu só estava lembrando desse exemplo também. Eles não o reconheceram, né? é verdade. Não reconheceram. É um corpo diferente. É um corpo diferente. Né? Quando, juntando esses dois, o de Emaús e aquele que eu falei do Senhor no meio deles, né? O Senhor fala, né? Paz seja convosco. E aí parece que os discípulos reconhecem ele a partir daquilo que ele estava falando, porque a priori não há um reconhecimento imediato. Então, é um corpo diferente. Tá? Não sei dizer como, né? Mas é um corpo diferente mesmo. Tá? Especialmente para nós, né? Que temos o pecado, né? Com Jesus Cristo, não. Mas também foi um corpo diferente para mostrar para a gente de que vai acontecer, né, uma diferença. No nosso caso, diferença total, né? Porque é um corpo transformado sem pecado. Então a gente sempre ilustra, né? O que eu entendo é de que tudo aquilo no nosso corpo que é consequência do pecado será retirado, será transformado, né? Mas nós teremos ainda mão, pé, olho, boca, toda a realidade como o homem foi formado. Tá? Então, tudo aquilo que é o pecado vai ser tirado. Né? Então, sei lá, imagina aí, né, coisas que é da corrupção. Quando eu falo corrupção, não no sentido moral, mas da corrupção do corpo humano. Né? Então, óculos, por exemplo, né, você passa a usar óculos porque o teu corpo vai, né, sendo debilitado. Então, todas essas questões que dizem respeito à corrupção do corpo pela idade, a doença e uma série de coisas, tudo isso vai ser eliminado. Tá? Agora, do jeito que Deus criou, é assim que vai acontecer. Tá? Então, acho que Deus não deixou escrito isso para a gente não ficar pensando muito, né, de como é que será, né, como é que é um corpo sem pecado, né, como é que será acontecer isso, né? Mas, enfim, a gente vai desfrutar disso na glória. Ok, legal. Muito bom essas perguntinhas, porque há essa interação. E eu gosto disso, né? Diferentemente de só um falando. Mas a gente vai voltar, então, a falar um pouco mais nisso, especificamente na questão aí que foi levantado da cremação, tá bom? Deus permitir, a gente fala um pouco mais sobre isso, até sobre o corpo mesmo. Eu vou pegar um pouco mais um material e fazer uns slides para vocês, dentro daquilo que os estudiosos falam, daquilo que essas posições, tá bom? Mas, novamente, né, são argumentos, são deduções a partir daquilo que a Bíblia nos fala, porque Deus não deixou estritamente revelado, né? Então, gera dúvidas mesmo, né? Porque Deus não deixou assim, só Jesus Cristo salva, pronto, não tem dúvida, não tem conjectura, não tem nada, tá? Mas nesse caso, e outros também, né, é uma área cinza, não é uma área preto e branco, é uma área cinza que Deus não deixou escrito de acordo com o propósito dele. Mas legal a gente perguntar, né, até para poder falar para as pessoas, né, eu acho importante, como nós lemos o texto de Paulo aos Coríntios, né, quando ele fala da ressurreição, ele termina este parágrafo dizendo:
consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, acho que é importante nós termos estes princípios na mente, porque a Bíblia diz que isto é consolo, isto é conforto. Né? Então, o conforto na hora daquele que parte, na hora da morte para as pessoas a quem amamos. Então, essa realidade da ressurreição, né? E também de um novo corpo, de estar com o Senhor na glória, né? Tudo isso é um conforto, é um consolo que vocês sabem, nós temos aprendido e compartilhado naqueles momentos de dor que muitos sentem na hora da separação. Né? É uma separação, mas ela é temporária, né? E brevemente estaremos juntos novamente. Legal, posso ir para a segunda carta de Coríntios? Nós temos aí 30 minutos, eu acho que dá para passar um pouquinho isso aí, porque é basicamente uma defesa de Paulo do seu ministério, esta carta. Então vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu comecei colocando um slide só para dar um pano de fundo da segunda carta. Nós já falamos lá atrás, né, quando começamos a estudar 1 Coríntios, né, de que não era apenas primeira e segunda, né, tinha mais de uma carta, que essa carta foi perdida. Também você lendo 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver que Paulo, várias visitas, né, que ele teve, não foi apenas uma visita, enfim, só para a gente dar uma ideia um pouquinho da questão da segunda carta. Então, dá para vocês verem aí direitinho? Eu só vou compartilhar com vocês em termos de, não tanto as datas, mas a questão das visitas e quando acontecem as coisas, né? Então, Paulo escreve 1 Coríntios, perto do ano, né? Porque as datas não são precisas, né? No ano 56, Paulo envia Timóteo e Erasto a Corinto, né? De que nós já tínhamos visto. A crise em Corinto, porque os judaizantes não aceitam a autoridade apostólica de Paulo, e isso vai ser bem enfatizado na segunda carta que está diante de nós. Paulo escreve a carta pesarosa, né? A carta em que ele chama a atenção da igreja. Depois, Paulo deixa Éfeso rumo a Troade, não consegue encontrar Tito, né? E o texto fala, né, de que ele estava muito ansioso, né? Estava preocupado porque não havia encontrado Tito lá. Depois ele encontra Tito na Macedônia e ouve que o pior já havia passado em Corinto. Depois ele escreve, então, 2 Coríntios, cerca de um ano depois da primeira. 1 Coríntios 56, 2 Coríntios aproximadamente 57. E aí, por último, Paulo visita Corinto pela terceira vez. Então, esse é bem de maneira muito simples, né? O contexto histórico de 2 Coríntios, né? Onde é que nós estamos dentro da vida de Paulo? Qual é o que está acontecendo na vida de Paulo? Então, depois tem aí para vocês um propósito geral e um versículo-chave também. Eu queria ler o versículo-chave. Vamos lá para 2 Coríntios, por favor. Segunda Coríntios 3, 5 e 6.
Diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí eu coloquei uma outra versão, coloquei a NVI, mas eu li aqui na minha. Há um propósito geral dentro da carta: reconquistar os coríntios a uma verdadeira lealdade ao Evangelho, confrontando a sua aceitação de falsos mestres, com um ministério realmente cristão, isto é, firmado em Cristo e digno de ser seguido. Vocês vão ver comigo aí de que Paulo vai falar dos superapóstolos, né? Ou dos pseudo-apóstolos. Então, para guardar assim mais ou menos um pano de fundo para a gente. Então, depois de escrever 1 Coríntios, Paulo faz uma visita meio que apressada para Corinto, né? E até meio dolorosa, né? Como os estudiosos falam, né? Por quê? Porque os problemas que havia na primeira visita, quando ele escreve a primeira carta, não tinham sido resolvidos. Tá bom? Então, ele escreve a primeira carta, nós estudamos a primeira carta, e os problemas levantados, né, aqueles que os irmãos haviam feito perguntas para Paulo, aqueles problemas que Paulo exorta e corrige a igreja, né, aquelas divisões, né, o mau uso dos dons, né, partidos e uma série de coisas, aquela questão do pecado no meio da igreja, né, de 1 Coríntios capítulo 5. Então, estas coisas, né, ainda não haviam sido totalmente resolvidas, né? Então, depois dessa visita, ele escreve aquilo que nós colocamos lá no outro slide, esta carta pesarosa, mas ela se perde, né? Ela se perde. E aí, então, Paulo não encontra Tito, né? Ele parte para Macedônia, e aí nós continuamos a entender um pouquinho mais do que fala esta segunda carta. Então, o propósito era reconquistar, né? Isto é, tratar até o fim os problemas que acontecia dentro da igreja, no coração dos irmãos de Corinto. Então, reconquistá-los, trazê-los a uma lealdade verdadeira a Jesus Cristo, tirando do meio deles essas doutrinas erradas, os falsos mestres, tá? E mostrando que na doutrina dos apóstolos, naquilo que Paulo escreve, né? Então, a realidade que está colocada aí, né? Esta frase que está aí, que não é minha, né? É de um professor meu, ele fala de que é um ministério digno de ser seguido, isto é, um ministério fundamentado nas Escrituras. Tá? E Paulo vai defender bastante isso, especialmente na segunda carta, quando ele como que defende o seu ministério, como que ele defende o seu apostolado, como que ele defende que aquilo que ele está ensinando vem de Deus. Por isso, um dos versículos chaves, né, que nós lemos, né, quando ele fala que o que ele está colocando, né, a capacidade vem de Deus, a suficiência vem de Deus. Então, ele fala assim, olha, nós não somos capazes de pensar por nós mesmos. O que eu compartilho com vocês é revelação de Deus. Não é o que eu penso, o que eu quero. Não parte nada de nós, mas parte de Deus. E ele, então, no versículo 6, fala de que Deus nos tem capacitado para sermos
ministros, diáconos de uma nova aliança. Lembrem disso. Está colocado como um dos versículos chaves para a gente lembrar de que nós, né, a partir do exemplo de Paulo, aí a palavrinha diaconia, né, de sermos servos, né, instrumentos de Deus de uma nova aliança. E lembrando que o desenvolvimento deste ministério, ele é capacitado por Deus e é de verdade uma nova aliança. Tá bom? Como ele coloca, né? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tá bom? É importante lembrar que muitos, vou dizer assim, muitos falsos mestres, né? Interpretam este versículo assim, tá vendo? A letra mata, então não é para estudar tanto a palavra de Deus, né? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, e não é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Enfim, queria fazer então com vocês, neste tempo que temos, na carta de Paulo, eu procurei fazer alguns slides e eu destaquei algumas partes do livro. Tá? Não peguei todo ele, mas coloquei um desenvolvimento a partir de algumas divisões. Tá bom? E conforme a gente vai lendo, vamos ver se a gente vai implicando para nós e compartilhando, se possível, aí, aquilo que você tem aprendido para a gente poder se edificar mutuamente. Então, a primeira e a maior divisão da carta começa a lidar com o quê? Como eu falei, com as acusações lançadas contra Paulo. Bom, então, essa primeira divisão vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Essa carta tem 13 capítulos. Então, até a metade da carta, Paulo vai tratar com este problema. Qual o problema? Então, muitos judaizantes, né? Muitas pessoas, muitos falsos mestres, né? Estavam acusando Paulo de algumas coisas, né? Então, ele vai também desenvolver uma descrição completa do ministério cristão sob a nova aliança. Para quê? Como está lá no propósito. Qual o propósito? A fim de ganhar os coríntios de volta para a verdadeira lealdade a Cristo. Paulo achou necessário provar que os recentes acontecimentos não eram o produto de capricho humano ou de insinceridade, mas o resultado da graça da nova aliança. Então, Paulo, por exemplo, só para dar um exemplo do que está escrito aí, né? Ele afirma de que aquilo que ele queria, né? A comunicação com os coríntios, né? Que ele fala no capítulo 16 da primeira carta, não foram mudados porque a motivação para com os irmãos tinha deteriorado. Né? Ele vai afirmar, né, de que aquilo que está acontecendo era de verdade a soberania do Senhor, era de verdade Deus controlando as circunstâncias. Ele tinha pelos coríntios um amor fiel, ele tinha uma consciência limpa diante de Deus. Se você olhar comigo no capítulo 1, versículos 12 até o 14, ele vai falar assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, que é uma consciência limpa, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis,
e espero que o compreendeis de todo. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala de uma consciência limpa naquilo que ele tem feito, ele fala de uma sinceridade, ele reafirma o amor dele para com os irmãos, e o que eu queria implicar para nós é essa realidade, que ele fala assim, olha, é desta maneira que eu tenho vivido no mundo. E mais especialmente para com vocês. Então vamos trazer isso para nós, uma primeira implicação para a tua vida e para a minha. Né? Qual o nosso grande desafio? É de lembrar daquilo que Paulo coloca lá. Tá? Ele fala de que a consciência dele estava limpa diante de Deus. Por quê? Porque ele tem agido com sinceridade, ele tem agido com santidade diante de Deus e diante das pessoas, como ele fala lá em Atos, né? Então essa realidade de vida é também para você e para mim um grande desafio. Como é que nós nos comportamos neste mundo? Como é que é o nosso ministério? Como é que eu exerço a diaconia na minha vida, na vida da igreja? Nós vivemos do jeito que Paulo coloca aqui, com santidade, com sinceridade diante de Deus, com uma consciência limpa, sempre reafirmando o nosso amor para com os irmãos. É dessa maneira que nós nos comportamos neste mundo, como Paulo coloca aqui. Né? Essa maneira de ver as coisas, né, nos nossos relacionamentos é com propósito também, usando a ideia da carta, né, de trazer as pessoas para uma lealdade verdadeira a Jesus Cristo. Então, quando nós vivemos neste mundo, especialmente na questão dos nossos relacionamentos cristãos, né? Nós vivemos com essa realidade de santidade, de sinceridade, de consciência limpa, o propósito é de que os nossos irmãos, né, e nós vivamos uma lealdade verdadeira a Jesus Cristo, não circunstancial, né? Não dividida, não com propósitos errados no nosso coração, mas uma lealdade verdadeira ao Senhor Jesus Cristo. Então, nesta primeira e maior divisão, este é o propósito de Paulo. Depois, a segunda, né, a questão que está aí para vocês, né? Essa descrição que Paulo faz do ministério, ela é interrompida pelo quê? Por uma preocupação pastoral. Então, depois dele abrir o coração na sua conduta, e eu quero ler esse texto, vamos ler pedaços do livro que vão nos ajudar. Lá no capítulo 6, versículos 11 a 13, alguém pode ler aí, por favor? Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios, e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Legal. Paulo, ele não é homem de meias palavras, né? Aquilo que Paulo coloca, né, não é uma coisa vaga. Ele vai direto ao ponto, ele vai no centro da questão, ele atinge o coração como instrumento de Deus e como revelação das Escrituras. Ele nunca pede alguma coisa vaga, né? Olha, eu gostaria que vocês fizessem alguma coisa desse jeito. Não poderia ser assim, porque é a palavra de Deus. Tá? Mas eu estou destacando isso para perceber o jeito de Paulo escrever, né, que certamente é diferente, por exemplo, de outros escritores bíblicos. Né? Mas no nosso caso aqui, especialmente, tá? Paulo
ele não faz algo, não faz um pedido vago, uma exortação genérica, né? Ele explica bem o que deveria ser feito, tá? E a preocupação aqui, pastoral deles, é que os coríntios precisavam abandonar as suas associações pagãs. Tá? E ele fala do capítulo 14 até o capítulo 7, versículo 4, sobre essa realidade. É um texto conhecido nosso, que a gente implica, né, para o que a gente chama de julgo desigual. Vocês já devem ter ouvido essas realidades, né, de julgo desigual. A gente fala bastante a questão do rapaz crente namorar com uma moça descrente, ou vice-versa, tá? Da questão da própria sociedade, né? Um empresário que ele é crente, ele não deveria ter uma sociedade com alguém que é incrédulo, tá bom? Então, são princípios que, especialmente, este pedaço da carta vai nos falar sobre essas associações pagãs. Então, havia uma preocupação no coração de Paulo. Por quê? Desta maneira, deixando essas coisas, eles poderiam alcançar aquilo que era o objetivo de Paulo, em termos dos coríntios. É uma maturidade de vida em santidade no temor de Deus. Então, Paulo vai compartilhar essas questões, né, de associações erradas, porque ele tinha um propósito. Tá? E Deus tem para nós. Né? O que Deus quer de você e de mim? Uma maturidade em santidade no temor de Deus. Tá? Então, ele vai compartilhar essas preocupações, né, como está aí, né? A maturidade em santidade no temor de Deus. Em vários lugares da epístola, Paulo enfatiza esta ideia de crescimento ou maturidade. Eu queria ouvir as versões que vocês têm aí, né? Eu destaquei aí 4 passagens, né, que Paulo usa palavra diferente, mas ele significa esta ideia. Então, por exemplo, versículo 1 do capítulo 7. Quem pode ler aí? Acho que é a versão do Fábio. Se você puder ler, gostei na primeira vez que você leu. É a NVT, diz o seguinte, ó: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Legal. Tornando-nos cada vez mais santos, ou aperfeiçoando a nossa santidade. O que Paulo está dizendo? O aperfeiçoamento da santidade significa maturidade cristã. Significa este crescimento, tá, da nossa santidade. Você vai dizer, bom, então santidade cresce? Santidade cresce, queridos? Santidade aumenta? Sim ou não? A Bíblia não fala que nós já somos santos? Então, se eu já sou santo, para que eu preciso ficar preocupado? Que estamos sendo aperfeiçoados, né? Santidade cresce? Santidade aumenta? Sim ou não? Sim. Ok. Tá? Se ele fala que é um aperfeiçoamento, tá? Se é um aperfeiçoamento, é porque o Senhor continua trabalhando na nossa vida, tá? E a nossa santidade, tá, ela cresce. Não no sentido genérico, né? No sentido de que o nosso caráter continua sendo transformado pelo Senhor e pelo Espírito. Então, este caráter santo, ele continua sendo trabalhado. Né? Alguém já falou essa expressão, né? O crente é alguém que está
com uma placa assim diante dele, né, continuamente em obras, né? O Senhor continua trabalhando nossa vida, tá? Não tem interrupção, né? É nós que às vezes escolhemos esta interrupção quando nós não buscamos mais e mais a Deus, tá bom? Uma outra passagem, 10:15. Fala aí a tua, Fábio, por favor. A NVT. NVT 10:15. Também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros, nem assumimos o crédito por ele. Pelo contrário, esperamos que sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites de nosso trabalho entre vocês. Legal. Acho que eu vou comprar essa Bíblia aí, a NVT. Eu não tenho essa Bíblia. Então, aqui, ó, em 7:1, ele fala que a nossa santidade é aperfeiçoada. Em 10:15, ele fala que a nossa fé cresce. Queridos, é uma coisa dependente da outra, né? São coisas que andam juntas. A nossa fé não aumenta sem santidade, sem temor de Deus. A nossa santidade, o nosso temor de Deus não aumenta se a nossa fé não aumenta. Essas duas questões andam juntas. Lembre disso. Andam juntas. Né? Você quer que a tua fé aumente? Estude a palavra. Viva cada vez mais a palavra. Creia cada vez mais naquilo que está escrito. Como diz a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? 12:19. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Então ele usa uma outra ideia de que ele está falando de maturidade, ele está falando de crescimento. Ou fortalecimento, não sei se é a versão NVT, fala para o vosso fortalecimento. Isso, Bom? fala... É o 18? Não, 19. Ele Isso. fala ali no finalzinho, né? Tudo que fazemos, amados, é para fortalecê-los. Legal. E por último, 13, 9 e 11. Ele vai, na minha versão, vai usar novamente a questão do aperfeiçoamento. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos, e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. E o 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Ele termina a carta dizendo assim, isto é o que pedimos, a vossa maturidade. E isso é um grande desafio para você e para mim. Eu queria implicar isso bem fundo, né? Implicar com ênfase, né? Porque Paulo enfatiza isso na segunda carta aos Coríntios. Vocês leram alguns textos comigo e ele enfatiza muito essa realidade. Porque parecia que as coisas não estavam se resolvendo, né? Parecia que eles não estavam se deixando tratar por aquilo que a Bíblia diz, e parece que voltando, né, retornando a uma realidade desagradável a Deus, deixando, como ele vai falar aqui, né, de que falsos mestres estavam compartilhando
as suas ideias erradas. Então, estavam se afastando do Evangelho. Algo semelhante como ele vai falar depois, na próxima carta que a gente vai estudar, que é Gálatas. E se vocês lembram, Paulo começa dizendo a carta assim, puxa vida, nas minhas palavras, né? Vocês estão se afastando do Evangelho. Ele fala, ó Gálatas insensatos, né? Vocês estão voltando a uma realidade de vida que é contrária àquilo que a Bíblia e a graça de Deus nos ensina. Muito bem. Nós temos mais 3 slides. Eu acho que dá para a gente... No meu são 11h29, 11h30 agora. Dá para a gente compartilhar os 3? Para a gente poder, semana que vem, se Deus quiser, entrar em Gálatas. Essa outra parte que eu coloco aí, do capítulo 8 até o capítulo 9, versículo 15, tem 2 propósitos. Ela encoraja os coríntios a cumprirem as suas promessas de apoio para o fundo de auxílio. Lembra aquela questão lá do levantamento de ofertas, né? Da Macedônia, Caia, para os irmãos de Jerusalém? Então, ele encoraja os coríntios a cumprir a promessa de apoio. E também, né, ele fornece uma defesa de como é que Paulo trabalha, né, como é que Paulo lida com essa realidade do assunto de finanças. Por quê? Né? Porque havia pessoas em Corinto que estavam questionando a honestidade e as suas motivações. Se você ler a carta, você vai ver que Paulo vai dizer assim, olha, eu estou mandando junto pessoas, tá? Não é apenas um que vai receber a coleta. Está indo mais pessoas íntegras, homens honestos, homens corretos, porque para trabalhar com essa realidade de finanças, e aí trazendo para o nosso contexto, né, de trabalhar com o dinheiro, vou dizer assim, na igreja, há que acontecer sempre muito zelo, muita sinceridade, muita honestidade, muita transparência. E também aqueles que trabalham com essa área, né, precisam ser, né, pessoas maduras, pessoas íntegras, né, que vão trabalhar com essa ideia. Então, Paulo vai colocar aqui também, né, essa questão. Não apenas a realidade de encorajamento para dizer assim, olha, se você se comprometeu, né, a essa questão de oferta, leve a sério isto. Leve a sério. Cumpra a sua promessa. Tá? E eu queria trazer uma pequena e singela implicação para nós nesse sentido. Né? No sentido de que, além de louvar ao Senhor de todo o coração por tudo aquilo que Ele tem feito, né? Sempre lembrar de que quando nós nos comprometemos com qualquer área, ministério, né, de oferta, nós temos que procurar cumprir e honrar ao Senhor com aquilo que nós nos comprometemos. Tá bom? Então, é isso que Paulo está dizendo. Nessa carta também, nesta porção, talvez mais conhecida a gente, que é o capítulo 8, né? Que a gente às vezes usa para falar de ofertas, né? De dízimos e coisas assim. Né? Então, a implicação para você e para mim é cumpra o que você promete, especificamente na questão de oferta. Tá bom? Segundo, né? No contexto aqui, Paulo estava dando orientações, ele estava dando direção na questão de como que eu trato a questão de finanças, né? Já que estavam duvidando dele. Né? E ele coloca aqui um pouquinho sobre isso. 8, 20 e 21. Ele fala assim, evitando, assim, que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós.
pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Tá? Então estavam acusando ele, estavam duvidando. Então você vai levantar essa grana toda, né? Então toda a oferta da Macedônia, toda a oferta dos irmãos da Caia vai chegar no destino? Vai chegar para os irmãos de Jerusalém? Estavam duvidando dele, estavam questionando a integridade, estavam questionando essa questão dele viver às custas do evangelho, ou alguma coisa assim. Tá? Então, ele fala assim, olha, nós temos que evitar que alguém nos acuse de não administrar corretamente, no caso aqui, a oferta, e por implicação para nós, os recursos de Deus. Tá? Então, Paulo primeiro estabelece os macedônios como um padrão a ser seguido em Corinto. Tá? Qual é o padrão? Dos versículos 1 ao versículo 7, num texto conhecido, mas eu queria ler, né? Não sei se você lembra, eu acho que mesmo que a gente não termine hoje, eu quero ler, tá bom? Então, mesmo que a gente não termine, eu acho que é importante ler essas passagens, porque Paulo estabelece um padrão, e eu acho que esse padrão precisa ser lembrado por você e para mim. 8, 1 a 7. Vou pedir para o escriba, que está aí sem fazer nada, enquanto eu tomo uma aguinha. Joia. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim, também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Obrigado, Duó. Tá, então, o que eu queria destacar para você e para mim? Primeiro, Paulo estabelece, né, este padrão, né? O padrão da generosidade, né, o padrão da contribuição, como é que ela deve ser feita. Tá? Então, este exemplo dos macedônios, ele deve ser seguido por nós. Tá? Então, nós já falamos um pouquinho sobre dons na semana passada e a outra. Tá? Então, a gente vê em Romanos que alguns, né, têm o dom da contribuição. Porque Paulo aos Romanos fala que aquele que contribui tem que fazer com liberalidade. Mas o padrão aqui para nós é que todos nós devemos contribuir. Todos nós devemos contribuir. E qual é o outro princípio que Paulo coloca aqui? Que todos podem, porque mesmo aqueles que são os menos favorecidos em termos de recursos, também podem fazê-lo. Então, não há desculpa. Ninguém pode dizer assim, eu não tenho como contribuir. Porque o texto de Paulo aqui fala, né, da profunda pobreza e da enorme generosidade. Então, eram realmente pessoas humildes. O que eu quero compartilhar com vocês é que este padrão é para nós. Qual é o padrão? Né? A pobreza, a falta de recursos, né? Recursos escassos, né? Não é desculpa para deixar de contribuir. Ok? Guardem isso, porque este é um padrão, né, que Paulo coloca aqui, que nós temos que seguir. Tá? Não há desculpa para nós. A desculpa nossa mesmo é do próprio coração. Tá?
É do próprio coração. Eu não tenho. Aí quando eu falo eu não tenho, significa dizer eu não tenho administrado bem os recursos que Deus tem me dado. Essa é a verdade. Tá? Mesmo aquelas irmãs, qualquer que seja, que vai dizer assim, puxa, como ela é humilde, né? Como assim, não tem muitos recursos, mesmo estes podem contribuir. Este é um padrão e eu quero destacar para você e para mim. Segundo, ele exorta os coríntios com base na generosidade máxima de Cristo à encarnação. Novamente, ele usa, né, o exemplo de Jesus Cristo. Vamos ler do 8 ao 12. Não Por vos favor, falo... Lua, pode ser... perdão. É tu que está valendo mesmo? Sim. Legal. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou-me opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Valeu, obrigado. Tá, então ele usa o exemplo de Jesus Cristo, que se fez pobre por amor de nós. Né? A realidade da riqueza de Jesus Cristo distribuída, né? Não é riqueza material, né? Mas a riqueza da pessoa, da vida, e falando do amor do Senhor, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Não tem a ver com riqueza material, mas riqueza espiritual, tem a ver com riqueza de vida, de caráter, uma abundante vida, como João, capítulo 10, nos ensina também. Tá? Em tudo isso, Paulo esperava plenamente que Deus se mostrasse fiel em suprir o que fosse necessário àqueles que contribuíssem em obediência. Então, de 13 a 15, fecha aí. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim seja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Joia. Então não é para sobrecarregar alguns e aliviar os outros. Novamente, por isso é todos contribuírem. Alguns com menos, outros com mais, mas todos contribuírem. Para que haja o que ele coloca aqui? Para que haja igualdade, para que haja suprimento de provisão. Aquele que colheu, né, muito, não teve demais, ele teve o necessário para ele e colheu muito para ele poder compartilhar. E aquele que colheu pouco não teve falta, porque aquele que colheu muito pôde distribuir, pôde compartilhar com alegria e com generosidade. Esses são os princípios da nossa contribuição. Esses são os princípios da nossa finança, das nossas finanças na vida cristã. Tá? O grande desafio para você e para mim é que a gente trata as nossas finanças como algo meu, gerenciado, usado quase que totalmente para o meu benefício. E eu entendo pela Bíblia que isso é contrário àquilo que a Bíblia diz. Tá? Os recursos que eu tenho, eles devem ser geridos em benefício meu, minha família e dos outros.
não pode ser apenas o meu. Isso é egoísmo. E, infelizmente, tem muito irmão, né, que ainda pensa assim, né, que ainda pensa desse jeito. Né? O que eu recebo é para mim. Se sobrar alguma coisa, eu até compartilho. Se sobrar. Mas dificilmente sai alguma coisa de um bolso assim. Não deve ser assim conosco. Não deve ser assim na nossa igreja. Deve ser do jeito que a Bíblia coloca, com essa liberalidade. E eu louvo a Deus porque tem sido assim. Louvo a Deus porque tem sido assim. O Senhor tem tido misericórdia e graça, como Paulo coloca aqui, e muitos irmãos, né? Muitos, se não talvez até todos, não sei porque eu nunca olhei a lista, mas essa alegria de participar, alegria de poder compartilhar recursos mesmo, né? Abençoando as vidas uns dos outros, no dia a dia da igreja e a vida também dos nossos missionários. Muito bem. Eu tenho só 2. Posso encerrar? Vocês permitem? Quem cala, consente. Então, vou seguir para frente. Só para ler os últimos 2, para nós começarmos outro livro a semana que vem. A terceira e maior porção, eu acho até que isso aqui não vai gerar muita dúvida, mas se gerar, a gente para e termina a semana que vem. Eu não quero prejudicar o horário de vocês. Do que nós falamos até agora, tem alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer ter alguma dúvida? Sim ou não? Ok. A terceira e maior porção da epístola é uma confrontação direta entre as más doutrinas e práticas dos pseudo-apóstolos e a realidade de Cristo na vida de Paulo. Primeiro, ele se refere de maneira jocosa a eles como super-apóstolos, afirmando a superioridade que ele, Paulo, tinha em termos de conhecimento e serviço sacrificial. E taxando-os como o que eles de fato eram servos de Satanás. Diz a Bíblia. Então vamos ler 11, lê do 5 até o 15, que são essas 2 etapas do que nós falamos. Por favor. Certo. Porque supondo em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, porque para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? E porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo e que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás não se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ok. Então, Paulo tem uma versão aí, não sei se a minha não fala, mas há uma versão que fala super apóstolos, né? Aqui ele fala falsos apóstolos, mas há uma versão que chama de
superapóstolos, né? Paulo coloca que a superioridade dele era manifestada não em termos de, sabe, essa questão superior, de orgulho, mas sim de conhecimento e serviço sacrificial. Como ele vai dizer, a partir do versículo 16, tudo o que aconteceu com ele por causa do Evangelho. Estes falsos apóstolos, né, que aparentavam ser pregadores da justiça, eram, na verdade, como Paulo coloca aqui, servos de Satanás. Então, a carta também vai falar sobre isto, né, confrontando essas falsas doutrinas, tá, que eram praticadas por esses pseudo, né, falsos apóstolos. Tá bom? A última reivindicação de Paulo vem do exercício da sua autoridade apostólica por meio de sinais, né? A sua referência a estes apóstolos, então, termina aqui no capítulo 12, 11 e 13, 11 a 13. Bora? Ele vai dizer, por favor. Tenho me tornado insensato. A isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Legal. Então, quais eram as credenciais de Paulo? Conhecimento, né? Serviço sacrificial, e no caso aqui de Paulo, né? Sinais, prodígios e poderes miraculosos. O ministério dele autenticado por aquilo que Deus fazia através da vida dele. Então, tinha naquela época muitos falsos apóstolos, pseudo-apóstolos, tá bom? Que estavam ensinando doutrinas erradas, que estavam ensinando prática errada. No caso aqui, como nós vimos, também, né, estavam questionando Paulo, dizendo que ele era desonesto, dizendo que ele não era sincero, dizendo que ele não amava os cristãos, não amava os coríntios, e toda a realidade da carta específica, por isso que 2 Coríntios é considerada uma carta que Paulo se defende. Então, a defesa de Paulo é manifestada, entre tantas coisas, nesta segunda carta, por aquilo que estava acontecendo. Então, eram os falsos mestres que outras cartas falam, né? João fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, tá bom? Paulo também aqui coloca. Estes falsos mestres eram tidos, né? Se autodenominavam, né, apóstolos, tá? Mas que não tinham, eram falsos porque não tinham as credenciais que Paulo aqui destaca para nós. Tá? Por isso que a gente fala hoje, vamos trazer para o dia a dia, que a gente sempre fala, né? Hoje não existem mais apóstolos. Tá? Hoje não existem mais apóstolos. É uma autodenominação. Infelizmente, estes homens vão responder diante do Senhor. Mas não existem mais apóstolos hoje em dia. Tá? O apóstolo, aqui, tem a origem na palavra do enviado. Né? Tem a ideia, né, daquele que vai à frente, né? Como foram os apóstolos do Senhor. Tá? Então, esta ideia aqui mostra que hoje não existem mais apóstolos. Pode existir o dom da pessoa que vai à frente, que abre igreja, sabe aquela coisa do missionário pioneiro, tá? Mas como título,
né, eu sou apóstolo, isto não é bíblico. Ok? Então, Paulo vai dizer, né, de que esta autodenominação é errada. E aí cada um vai responder diante do Senhor por essa realidade. Tá bom? Por último, encerro com o último slide. A última área em que Paulo confronta o mal no ministério em Corinto é a sua incansável busca de aperfeiçoamento para os seus filhos espirituais. Ao tentar ganhar os coríntios de volta à lealdade a Jesus, Paulo lembra essas 5 coisas que eu falei, 4, depois é a saudação. Primeiro, um serviço desinteressado. Queridos, o nosso serviço a Deus, o nosso serviço no ministério, ele não deve ter nenhum tipo de interesse, a não ser o de honrar a Deus, o de agradar a Deus. Todo o nosso serviço, todo o nosso ministério, ele é desinteressado de recompensas ou daquilo que eu vou ganhar. Não pode acontecer. Então, vamos ler lá, capítulo 12. 14 e 18. Isso, por favor. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vou ser pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos estourar para os pais, entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais... Se mais vos amo, serei menos amado. Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Eu li certo aí? Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Legal. Então, Paulo lembra, né, esse serviço desinteressado, porque ele fala, né, eu me gastarei e ainda me deixarei gastar pela vossa alma. Tá? A implicação para você e para mim é esta. Tá? O aprendizado para você e para mim é que aquilo que nós fazemos tem que ser isento de interesse. Novamente, a não ser o interesse e o objetivo de honrar ao Senhor. Segunda, lamenta a falta de obediência a Cristo por parte deles. Do versículo 19 ao 21, ele vai falar isso. Lê só o 21. Tá. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Ok. Lembra que a gente falou lá atrás, né? Que havia muita coisa que a primeira carta os irmãos não haviam resolvido. Então essa carta, né, é uma carta mesmo em que ele, como nós lemos aqui, né? Ele fala, olha, tem muitos aí que continuam na mesma toada, né? Continuam a fazer aquilo que não deveriam, não se arrependeram da impureza, da prostituição, da lascívia. Tá? Então ele lamenta esta falta de obediência a Cristo por parte deles. Qual é a implicação para nós? Né? A implicação é de que aquilo que temos aprendido na palavra, que aperfeiçoa a nossa santidade, tá? Deve ser continuamente deixado de lado. Tá? Não podemos voltar àquilo que desagrada o Senhor. Terceiro, promete chegar ao fundo dos problemas que ainda restaram. Capítulo 13, de 1 a 4, ele vai falar sobre isto, tá bom? A terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 testemunhas, toda a questão será decidida, tá bom? Então ele vai destacar essa verdade. Haviam problemas que ainda precisavam resolver
e que ele levaria a fundo, isto é, ele iria ao âmago da questão e resolveria. O que isso implica para nós? Né? Para nós não tratarmos os problemas de maneira superficial. Nós não podemos tratar o câncer com um band-aid. Isso vale para a nossa vida. Então, deixe que Deus trate as questões do nosso coração de maneira profunda, a realmente restaurar completamente. E preparando-se para administrar a disciplina, mas ainda esperando a reconciliação. Ele fala isso a partir do versículo 5, do finalzinho da carta. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Então ele poderia até exercer disciplina, mas ele esperava que houvesse a reconciliação. E por último, a saudação final contém uma exortação ao aperfeiçoamento e à união, uma saudação e uma bênção. E aí eu queria encerrar lendo. E a gente encerra como Paulo encerrou a carta aos Coríntios. Por favor, Duan. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém. Amém, queridos. Fechamos juntamente com Paulo a carta de Corinto. Se Deus permitir, nós estudamos Gálatas semana que vem. Amém. Queria pedir para você que lesse a carta aos Gálatas. Ela é pequena, tá? É menor que primeira, menor que segunda aos Coríntios, tá bom? Nós temos aí apenas 6 capítulos. Então, eu queria pedir que a gente se preparasse para a aula, tá bom? Dá uma olhadinha na carta, tire aí, marque suas dúvidas. Vamos estudar juntos no nosso tempo de escola bíblica. Ficou aí alguma dúvida que eu queria anotar e tentar responder, se porventura você tenha? Por gentileza, se há alguma dúvida, especialmente de segunda ou ainda de 1 Coríntios, não sei, mas se tiver, eu anoto para a gente estudar juntos. Ficou alguma questão que você acha que deveríamos falar e não falamos? Vocês estão com fome hoje, hein? Melhor orar e encerrar, que ninguém fala nada. Tá bom, o macarrão está ficando pronto lá, então vamos orar para encerrarmos. Tá bom? Muito obrigado, Senhor, por este tempo. Muito obrigado pela escola, esta maravilha de escola, que é a escola bíblica, em que nós temos como material a palavra do Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado por essas vidas que participaram. Quero pedir em nome de Jesus, com sincera humildade, que o Senhor complete no coração de cada um deles aquilo que, porventura, eu tenha deixado de falar. E que a gente cresça verdadeiramente na nossa santidade, na nossa maturidade, ó Deus, na nossa lealdade ao Senhor, estejamos cada vez mais firmes, enraizados, inabaláveis na doutrina do Senhor, nas Escrituras Sagradas, e assim, Deus, a nossa fé aumenta também. Por favor, Pai, oro por cada vida, cada homem, mulher que está aqui, cada família dos que estão e da nossa igreja. Que este seja continuamente o nosso alvo de vida, para a glória e honra do teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Valeu, queridos. Beijo no coração de vocês. Até à noite, nosso culto, se Deus assim nos permitir. Tamo junto à noite. Valeu.